Boa tarde a todos. Vocês conseguem me escutar? Sim? Perfeito. Bom, boa tarde. Meu nome é professor João Eustáquio. Eu sou docente de recursos humanos do Centro Universitário Barão de Mauá e, conforme eu já havia comentado aqui no vídeo, no chat, eu vou conduzir, né, e moderar essa sala para que possamos apresentar todos os trabalhos aí que até as 16h30, tá? Então, agradeço a presença de todos vocês, tá? Agradeço a presença aí no terceiro congresso IACI EAD Internacional, né? Teremos aí 15 minutos para a apresentação dos vídeos e logo após a apresentação dos vídeos teremos mais 10 minutos para que todos possamos discutir em relação ao trabalho apresentado pelos autores, tá? Começaremos aqui mais ou menos por volta, exatamente às 14 horas. E o primeiro trabalho vai ser da Bianca Maria Gomes, da Bianca Prandini da Silva e da Larissa de Flora Mello. O tema é utilização do Facebook como plataforma de ensino-aprendizagem para a educação infantil. Muito obrigado pela presença de todos e até breve. Bom, agora são exatamente 2 horas da tarde e, professor Dutra, se o senhor conseguir me escutar, já pode iniciar a reprodução do vídeo. Pessoal, tudo bom? Peço por gentileza que vocês aguardem um minutinho. O vídeo estava sendo reproduzido sem som e acredito que agora o problema vai ser solucionado. Só um minutinho. Olá, o título do nosso relato de experiência é Utilização do Facebook como plataforma de ensino-aprendizagem para a educação infantil. As autoras são Bianca Maria Gomes, Bianca Prandini da Silva e Larissa de Flora Mello. Olá, meu nome é Bianca Maria Gomes, eu sou professora do Maternal 1, da creche Vovó Meca, e eu sou uma das autoras do relato de experiência.
Olá, meu nome é Bianca Prandini da Silva, eu sou uma das autoras do relato de experiência e sou professora da creche Vovó Meca do Maternal 2. Olá, meu nome é Larissa de Flora Mello, eu sou uma das autoras do relato, sou professora do Maternal 2 na creche Vovó Meca. Este trabalho tem como objetivo a utilização do Facebook como plataforma digital utilizada para o ensino remoto na educação infantil, expor as dificuldades enfrentadas pelos professores a tais tecnologias. Com isso, a metodologia utilizada foi um estudo de campo, uma vez que foram extraídos dados e informações a partir da realidade vividas pelas autoras. Um dos principais pontos é a história da creche. A creche teve início através do Teodoro José Papa, que almejou criar uma creche filantrópica para atender crianças carentes. Foi em busca de recursos e promovendo eventos beneficentes que o seu sonho se tornou realidade. E então, a creche atende em horário integral de segunda a sexta-feira, e as crianças são de faixa etária de 2 a 3 anos de idade. As famílias é de baixa e média renda, sendo que algumas recebem auxílio do governo. As professoras contratadas atendem do Maternal 1 ao Maternal 2. A creche Vovó Meca é um departamento da Unificação Kardecista de Ribeirão Preto. De início, fizemos um levantamento através de uma reunião com os familiares para decidir qual canal de comunicação gratuito utilizaríamos como plataforma de ensino-aprendizagem. Como resultado do levantamento, notamos que as redes sociais mais utilizadas pelas famílias eram o Facebook e o WhatsApp, e assim iniciamos o ensino remoto. Elaboramos atividades lúdicas que proporcionam o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, sociais, afetivos, psicomotores e linguísticos, de acordo com a realidade sociocultural e econômica das famílias de nossos alunos, propondo atividades de fácil entendimento, utilizando recursos que já haviam sido enviados antes do início do ensino remoto, em forma de um envelope de atividades. Além disso, os familiares utilizaram recursos do seu dia a dia, não necessitando a compra de nenhum produto ou objeto para a realização de qualquer atividade que fosse encaminhada por nós. As famílias que não tinham acesso ao Facebook receberam o mesmo conteúdo através do WhatsApp. Ao longo do ensino remoto, os pais nos enviaram, através do Facebook e WhatsApp, fotos e vídeos das atividades sendo realizadas, que vêm sendo arquivados para registro formal. A seguir, o gráfico do número de famílias alcançadas no período da pandemia. Podemos observar que a turma que obteve maior alcance por parte dos pais responsáveis foi a turma do Maternal 2 A e B, com 27%, e que 6% representam as famílias que não tivemos nenhum contato. Comparando as turmas do Maternal 1 e Maternal 2, notamos que houve uma maior interação das famílias dos alunos matriculados nas turmas do Maternal 2. Situação problema, Covid-19. Então, em dezembro de 2019, na China, houve o primeiro caso de coronavírus no mundo. O corona chegou ao Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020, através de um homem de 61 anos que esteve na Itália, onde foi infectado. A doença foi se expandindo até que foi decretado a pandemia. Aqui em Ribeirão, o primeiro caso foi um homem de 42 anos, proveniente da Itália, onde esteve trabalhando. Foi registrado no dia 27 de fevereiro, que após o atendimento médico, ficou em isolamento domiciliar. Na segunda quinzena de março, o aumento do coronavírus foi alarmante, principalmente aqui no estado de São Paulo. No dia 26 de março, foi fundamentada a suspensão das aulas presenciais pelo presidente do Conselho Municipal da Educação, Márcio Silva, iniciando-se assim as aulas remotas. Concluímos que a relação da escola e família, nesse momento que estamos vivendo, é de extrema
importância, pois a partir da família que nós, professoras, vamos conseguir dar continuidade ao trabalho remoto na educação infantil. Desta forma, continuar o desenvolvimento proposto na escola, mas agora dentro de cada casa. Nosso objetivo com o ensino remoto é dar continuidade nos trabalhos pedagógicos que proporcionam o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, sociais, afetivos, psicomotores e linguísticos das crianças atendidas pela instituição. Os pais e responsáveis que não conseguiram acompanhar as atividades foram por motivos de estar trabalhando, falta de tempo, falta de recursos tecnológicos e até mesmo falta de comprometimento. Agradecemos a atenção de todos. Excelente. Muito obrigada e tchau, tchau. Acho que agora sim. Olá, o título do nosso relato de experiência é... Só um minutinho, pessoal. Isso. Muito bem, pessoal. Obrigado pela apresentação do vídeo, muito bacana. Agora temos aí 10 minutinhos e estão abertas aí as perguntas. Caso alguém, temos 15 pessoas na sala, caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta para as autoras, fiquem à vontade, tanto para abrir o áudio, quanto para escrever aqui no chat. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Claro, pode fazer. Ótimo, então. Muito legal o trabalho de vocês. Eu acho que são raros os trabalhos que a gente vê, usando o meio aí de uma rede social, para que a gente consiga se adaptar nesse momento de pandemia, né? E eu queria entender um pouquinho mais, se você puder me contar, quais foram as atividades desenvolvidas, né? Aprofundar um pouquinho mais como que aconteceram essas atividades e quais foram essas atividades. Sim, nossas atividades sempre foram voltadas para atividades lúdicas, né? Como eles estão em casa, com os pais, todas as atividades que nós proporcionamos foram atividades de fácil entendimento para os pais conseguirem fazer com as crianças. Várias atividades psicomotoras, como, por exemplo, circuito psicomotor. Também nós realizamos várias receitas de bolo, e todas essas nós postamos no Facebook, né? Todas essas dicas de brincadeiras, atividades de autonomia, como, por exemplo, ajudar os responsáveis a tirar o lixo de casa. Então, são todas atividades realmente para desenvolver todos os aspectos dos nossos alunos. Legal. E é muito interessante que vocês acabaram usando o Facebook. Dentro desse contexto, queria saber se vocês encontraram algum tipo de resistência, porque eu conheço muita gente que já não tem mais o Facebook, né? E Sim. como que vocês contornaram essa questão? Bom, antes do ensino remoto iniciar, nós fizemos uma reunião com todos os responsáveis da instituição. E eles relataram que a maioria utilizava, sim, o Facebook, e os que não utilizavam, por não ter ainda, ou não gostar da rede social, nós optamos também por utilizar o WhatsApp. Então, os pais recebiam todas as atividades da mesma forma pelo Facebook e também no WhatsApp. Então, não houve nenhum problema. Todos conseguiram receber a mesma quantidade de atividades da mesma maneira. Muito obrigado, Larissa. Temos aqui uma pergunta do professor Diego Leon. Ele parabeniza vocês pelo trabalho. E a pergunta dele vai no sentido, e os pais, como se sentiram com essas atividades? Vocês receberam algum tipo de retorno deles? Bom, Diego, nós recebemos, sim, retorno. O nosso retorno era através de fotos. Eles enviavam para nós fotos das atividades sendo realizadas, enviavam vídeos também. Então, foi uma forma realmente de nós conseguirmos ver se nós estávamos atingindo o objetivo, né? Mas, infelizmente, alguns pais não enviavam para nós fotos nem vídeos. Nós acreditamos que por conta de diversos motivos, como, por exemplo, falta de tempo, alguns precisavam trabalhar, e alguns realmente por falta de interesse, que nós percebemos ao longo aí do ensino remoto. Perfeito. Temos aqui um comentário da Tayla Fernanda Santos.
Ela diz que também é professora da instituição, estou muito orgulhosa do trabalho que estamos realizando. Assim como a professora Larissa comentou, todos os nossos trabalhos são voltados à BNCC. O professor José Dutra, ele pretende liberar o áudio dele para fazer uma pergunta também. Tá bom, claro. Por Bom, favor, boa tarde a todos. Parabéns aí pelo trabalho. Como são 3 autoras, não é isso? Eu tenho 3 perguntas. Eu já vou fazer as perguntas e depois vocês respondem aí como desejarem aí. Eu queria saber por que deu essa diferença no maternal 1, 2, 3 em número de participantes. Eu queria saber, na verdade, qual é o papel dos pais nesse processo, porque eu tenho visto aí na pandemia que em alguns lugares, como eu citei lá na abertura, as pessoas que têm os pais com menor escolaridade estão tendo mais dificuldade. E a terceira, o que vocês fariam diferente se vocês fossem fazer de novo? Bom, em relação à diferença do maternal 1 e 2, nós não conseguimos, na verdade, entender por que teve essa diferença. Mas, na verdade, eu sou professora do maternal 2, né? Então, os pais do maternal 2, eles foram mais presentes, eles curtiam as publicações da página, eles comentavam, enviavam vídeos, fotos, e do maternal 1, as professoras que trabalham com a gente do maternal 1 relataram que os pais não eram tão presentes assim, não curtiam muito a página, não comentavam muito, não enviavam fotos, vídeos para demonstrar realmente se estavam sendo realizadas atividades em casa. Perfeito. Mais algum comentário sobre a pergunta? Não, faltou uma pergunta, faltou uma resposta. O que vocês fariam diferente se vocês fossem fazer de novo esse mesmo processo para que tivesse resultado melhor? Olá, boa tarde. Posso responder? Claro, fica à vontade. Eu sou a Bianca, eu sou professora do Maternal 2, e o que a gente também começou a buscar para ter essa diferença e mudar, para ver uma melhora e ver a participação dos pais, a gente está fazendo videochamadas. Então, a gente já tá na 6ª videochamada, vendo se tem esse aumento da participação dos pais, essa interação dos alunos. E a gente percebeu que, infelizmente, não está tendo essa participação, essa relação que a gente queria. No primeiro encontro foi muito gostoso, porque os alunos, eles estão morrendo de saudades, então eles ficaram muito felizes de rever a gente, de conversar. A gente também está fazendo atividade de leitura de livro, só que a gente está percebendo que ao longo das videochamadas, eles estão ficando cansados, porque a gente está fazendo uma vez por semana, toda semana. Então, a gente está percebendo que muitas vezes também por os pais estão trabalhando, ou mesmo, como a Larissa falou, e também está no vídeo, por falta de interesse e de comprometimento em relação aos pais também. Excelente, muito obrigado, Bianca. Obrigada a você. Respondendo a pergunta que o João fez também, o José, desculpa, sobre em relação aos pais, né? Você perguntou sobre escolaridade. Quando a gente fez a pesquisa, nós perguntamos também, a gente pesquisou a respeito dos pais, e as nossas atividades, elas não necessitavam muito de realmente dos pais lerem, eram atividades mais lúdicas, realmente, então facilitou muito, eu acredito, para os pais conseguirem fazer com as crianças. E em relação à terceira pergunta, se nós faríamos diferente, eu acredito que não. Eu acredito que nós fizemos um trabalho excelente, nós fizemos um trabalho com uma qualidade muito boa, através da equidade. Eu acredito que a gente atingiu realmente o objetivo, então, da melhor forma possível que a gente conseguiu fazer. Excelente. Professor Dutra, está respondido? Mais alguma questão?
Bom, eu gostaria de também fazer uma outra pergunta, acredito que a gente tem tempo ainda aqui, mas eu aproveito para recuperar um comentário da Natália Camargo. Ela diz que também é professora da escola, no Maternal 1. Os pais mal conheciam as docentes e já tivemos que nos afastar fisicamente por conta da pandemia. Né? Então, está colocando aqui um desafio, né? Que mesmo usando o Facebook, mesmo adotando essa nova forma de contato com os alunos, acaba sendo complicado, certo? Um ponto que eu gostaria de perguntar, se vocês puderem responder, estaria relacionado a como que vocês imaginam o retorno e se vocês pretendem continuar usando o Facebook quando as atividades retornarem à normalidade. Olá, boa tarde. Eu sou a terceira autora do relato. Meu nome é Bianca. Vou responder a sua pergunta. Acredito que o retorno vai ser uma readaptação, né? Do começo do ano, como foi, porque estamos muito tempo afastados, né? Então, vai ser uma readaptação. E sobre o Facebook, a gente utiliza a página para fazer postagens, né? A gente tira as fotos das crianças, realizando as atividades, para ter essa interação com os pais. Mas não acredito que quando a gente voltar, não para passar atividade, né? Só para postar fotos e para ter essa interação com a família. Excelente, muito obrigado pela resposta. Temos aqui 19 pessoas na sala. Gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta. Temos ainda 5 minutinhos aí para perguntas. Claro, Patrícia Papa, pode ligar o microfone para poder direcionar sua pergunta para as autoras. Na verdade, professor, é até um comentário, porque, por acaso, não sei se você sabe, mas eu sou a diretora dessa escola. Então, exato. Eu sou a diretora dessa creche aí. Então, complementando um pouco, né, a sua colocação da continuidade do uso, né, o que nós temos percebido é que tem atingido a mais pessoas do que nós imaginaríamos atingir, né? Dado que muitos não têm computador, mas o celular substitui aí muito bem, né? Então, eu acredito que no pós-pandemia, o uso da tecnologia vem a contribuir muito para um problema crônico que nós temos, que é a interação com os pais de reuniões pedagógicas. As reuniões pedagógicas são sempre problemáticas, a gente tem sempre poucos pais presentes, então essa experiência também nos deu essa possibilidade de vislumbrar caminhos para que a gente possa interagir com mais pais, para que a gente possa ter um contato mais próximo com a família, ainda atingindo esses pais que trabalham, que às vezes não têm, né, condições de sair do trabalho para ir a uma reunião na escola. Então, todo esse caminho tecnológico abriu portas também para outras possibilidades que não diretamente ligadas ao pedagógico com as crianças, né? Perfeito. Muito bacana isso que você disse, professora Patrícia, porque geralmente as escolas destinam, né, um dia único, né, para poder feedback, reunião de pais e professores, e com esse canal aberto pelo Facebook, me parece que esse canal, esse feedback é contínuo, e daí a adaptação entre professores e os pais, bem como os professores e as crianças também, pode acontecer de uma maneira mais suave, né, do que você tomar medidas drásticas frente a um momento único em que vocês perceberam algum problema, né, naquele momento, talvez, de reunião formal. Exatamente, professor, exatamente. Então, a intenção é essa, é criar esse vínculo, né, mais constante, mais próximo com os pais, uma vez que elas tiveram aí essa excelente muito, assim, a riqueza que eu acho desse relato, né, quando elas estavam pensando, escrevemos, não escrevemos, e a gente discutindo muito sobre isso, né? Não, escrevam sim, acho que é importante. A riqueza disso é o ineditismo, né? É assim, eu tenho que fazer algo que nós não temos uma referência de como fazer,
porque não há bibliografia sobre educação infantil mediada por tecnologia, então nós temos que fazer algo que a gente não tem referência de como fazer, e é para fazer, e é já. Então, o que foi fantástico é esse aprender fazendo, né? Claro, buscando todo o arcabouço de conhecimento pedagógico que elas têm, mas esse aprender fazendo, né? E a possibilidade da escrita, de documentar, também nos faz vivenciar um exercício de reflexão. Vivenciar um exercício de reflexão sobre a prática para poder aprimorá-la, para poder ver o que vamos aproveitar daí, o que vamos descartar e o que vamos aprimorar, né? Eu acho que, só complementando, eu acho que é um trabalho que vai em outro sentido, porque ele é um trabalho indutivo, né? Ele é um trabalho muito mais fundamentado nos dados que emergem a partir da experiência do professor com os alunos e os pais, do que um trabalho que é embasado na teoria. Ou seja, já que não tem a teoria suportando, né, essa exploração, então basta uma indução, né, um trabalho, ver o que está emergindo dessa nova realidade que até então a gente nunca tinha passado e não sabia como que ia acontecer, né? E tudo isso pode, no futuro, aí, indicar uma teoria pautada nos dados que estão emergindo aí do momento que nós estamos vivendo. Obrigado pelas contribuições, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Bianca Prandini, Bianca Maria e Larissa, grato pelos comentários, grato por participar aqui das discussões, sempre muito relevantes. Agora estamos aí 2h25, teremos aí 5 minutos para que vocês possam tomar uma água, ir no banheiro ou até mudar de sala, caso vocês tenham interesse em ver outros trabalhos que estão sendo apresentados em outras salas, tá bom? Retornaremos aqui exatamente às 2h30, tá? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aqui aos integrantes dessa sala. Temos 21 integrantes. E também gostaria de recepcionar as pessoas que estavam em outras salas e que agora estão nessa, tá? Estamos aqui já com o trabalho dos professores Diego, Letícia, Patrícia e a Valéria, em que eles vão discutir aqui um pouquinho sobre a vivência do aluno de licenciatura no modelo remoto, o aprendente e o futuro educador, tá? Iniciaremos a apresentação do vídeo exatamente às 14h30 e após a apresentação teremos 10 minutos de discussão. No modelo remoto, o aprendente e o futuro educador. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos apresentar o trabalho Vivência do aluno de licenciatura no modelo remoto, o aprendente e o futuro educador. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Diego dos Santos Leon, Letícia Franco Martinez, Patrícia Rodrigues Miziara Papa e Valéria Tomás de Aquino Paraquini, todos do Centro Universitário Barão de Mauá. Para facilitar a apresentação, nós vamos apresentar por etapas. Então, no primeiro momento é a contextualização, depois a pergunta de pesquisa, a metodologia, a discussão dos resultados e, por fim, a conclusão. A contextualização do desenvolvimento desse trabalho permeia a pandemia do coronavírus, mas de forma mais específica a partir de março de 2020, em que as instituições de ensino superior elas se viram obrigadas a buscar soluções para a continuidade da oferta de ensino. Por quê? Nessa transição do modelo presencial para o modelo remoto, era necessário replanejar, era necessário repensar as práticas educativas para a continuidade da oferta dos processos de ensino. Então, todas as instituições e também os professores se viram nesse desafio de replanejar a continuidade baseado agora nesse momento do ensino remoto. Dessa forma, a instituição investigada
em um município do interior do estado de São Paulo, orientou o seu replanejamento com base nos parâmetros legais do MEC, de uma forma bastante específica, as portarias 343, 345, 473 e, por fim, mais recentemente, a portaria 544. A instituição de ensino superior investigada, antes do momento da pandemia e das aulas remotas, já possuía uma estrutura informacional baseada no Moodle, que é um portal aberto, onde os professores podem postar atividades, postar materiais. Então, de uma certa forma, essa instituição já se encontrava adequada para enfrentar esse momento de ensino remoto. E 6 dias após o início das aulas nesse modelo, a instituição também adquiriu o recurso chamado Big Blue Button, em que, por meio dele, é possível aulas síncronas, ou seja, aulas em tempo real com os alunos. Com a pergunta de pesquisa do nosso trabalho. Baseado nesse momento de transição para o ensino remoto, fica uma pergunta: de que forma que, principalmente para os alunos dos cursos de licenciatura, esse modelo de ensino também vai influenciá-los em suas futuras práticas como futuros docentes? Então, nós temos 2 perguntas. Qual a percepção dos alunos dos cursos de licenciatura em relação ao processo de aprendizagem mediado por tecnologias? E também uma outra, de que forma esse processo também vai contribuir para a sua formação como futuro professor. Por quê? Pois as competências, chamadas competências digitais, são necessárias também atualmente para a formação docente e também para o trabalho docente. É necessário também aprofundar um pouco sobre a formação do professor. E aí nós trazemos alguns referenciais importantes, como o Maurice Tardif e o Lee Schumann, em que eles vão explicar sobre a formação do professor. E na perspectiva deles, a formação do professor, ela perpassa por diferentes saberes. Ou seja, o professor precisa de diferentes saberes para lidar em sua prática profissional, em sua praxis profissional. Por quê? Pois existem alguns conhecimentos que são próprios ou que são inerentes à própria formação docente, ou ao próprio profissional professor. Vou dar um exemplo. É importante que os professores tenham conhecimento específico da matéria. Um professor de matemática, por exemplo, precisa ter conhecimento a respeito da própria matemática, equações, operações matemáticas, operações numéricas, entre tantas outras. Mas será que isso basta para ser um bom professor de matemática? Nós acreditamos que não. É importante que esse professor também tenha conhecimentos pedagógicos, conhecimentos de transposição do conteúdo, ou seja, de transpor o conteúdo científico para o conhecimento pedagógico, consiga transformar aqueles objetos em objetos de conhecimento. E mais ainda, como a prática também é importante, pois a partir da prática, o professor também consegue aprender e vai colocando nesse reservatório de saberes esses saberes provenientes da prática. Ou seja, algo que acontece hoje, eu vou colocar nesse reservatório. E talvez eu precise desse conhecimento daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos. Então, a prática, ela modela a experiência profissional e também os saberes profissionais dos professores. Também é importante pensar que esses saberes da prática profissional, os saberes científicos, os saberes pedagógicos, eles são importantes. Mas a própria resolução número 2 de 2019
que fala sobre a formação de professores, ela já atenta sobre isso, sobre a questão das competências digitais. A própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular para os alunos, aponta a necessidade de saber utilizar os recursos das tecnologias de informação e comunicação. Ou seja, é importante que os professores tenham a chamada competência digital para o exercício de sua profissão. E essa competência digital não se resume apenas a conhecer as ferramentas, mas também a como utilizá-las no ambiente pedagógico. Dessa forma, nós chegamos à metodologia do estudo. Foi disponibilizado um questionário para todos os alunos da instituição no final do primeiro bimestre, porém nós fizemos um recorte. Nós vamos analisar apenas as respostas, os questionários dos alunos dos cursos de licenciatura, que somam 491 alunos, mas respondentes apenas 272. De uma forma mais específica, também nós vamos analisar as respostas de duas perguntas. A primeira é, em sua percepção, que tipo de aula é mais eficaz para o ensino dos conteúdos teóricos? E também a segunda pergunta, em sua percepção, que tipo de trabalho consegue avaliar melhor o aprendizado dos conteúdos teóricos? Então, nós fomos afunilando. Então, não são todos os alunos, apenas os alunos dos cursos de licenciatura, e de uma forma mais específica, analisar as respostas para essas duas perguntas. E aí, que resultado nós chegamos? Para a questão, em sua percepção, que tipo de aula é mais eficaz, 58% dos alunos informaram preferir a aula em tempo real, que acontece de forma síncrona pelo Big Blue. E como resposta à questão, em sua percepção, que tipo de trabalho consegue avaliar melhor o aprendizado dos conteúdos teóricos, a opção trabalho individual obteve o maior número de respostas, com 35%. E aí nós temos depois 31%, lista de exercícios, 15%, fórum de discussão e 9% apresentação oral. E essas respostas, o que nos sugerem? Uma baixa fluência digital dos alunos entrevistados. Por quê? Porque a gente consegue perceber uma similaridade das experiências do ensino presencial no ensino remoto, a exemplo da aula expositiva no momento síncrono pelo Big Blue, ou ainda a preferência por trabalhos individuais escritos, sendo que aqui, de forma remota, N ferramentas, outras ferramentas colaborativas também são utilizadas, a exemplo do fórum de discussão e das wikis. Mas mesmo assim, nesse ambiente remoto, mediado pelas tecnologias, os alunos ainda preferiram trabalhos que remetem ou relembram a presencialidade, então que demonstram pouca fluência digital. Qual a conclusão que nós chegamos? Com base nessas respostas, é necessário aprofundar ainda mais as experiências de aprendizagem com os alunos das licenciaturas. Por quê? É necessário que eles não sejam apenas fazedores de tarefas, apenas no momento do fazer, mas que também sejam criadores e que realmente se apropriem dessas novas tecnologias, de forma que eles sejam autônomos no fazer das atividades, e não apenas no fazer, mas também no momento de criar. Porque a competência, ela nos indica que existe um conhecimento, uma habilidade e um valor ou atitude. Ou seja, a competência da fluência digital, ela não é obtida apenas no contato com a ferramenta tecnológica. Isso não garante. O contato é importante,
mas experiências mais ricas, inovadoras e que coloquem o aluno de forma autônoma, que coloquem o aluno de forma para criar algo utilizando as ferramentas digitais, transformam o aluno em um sujeito autônomo e que consegue utilizar e que sabe utilizar essas tecnologias no seu proveito e futuramente, como um futuro professor, também utilizar essas ferramentas para o processo de ensino-aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado desse recorte da pesquisa, pois acreditamos que isso é importante, pois nós temos uma visão um pouco falha de que nós temos contato com a tecnologia, nós sabemos utilizar a tecnologia. E nós sabemos que não é bem assim. A competência é algo muito mais complexo do que apenas usar. É saber usar, mas saber conhecer, saber criar e ainda também saber utilizá-la nos diversos momentos de aprendizagem. Um grande abraço e até mais. Excelente. Agradeço aos autores do trabalho pelo momento de aprendizado aqui. Gostaria de, nesse momento, abrir para perguntas também, se alguns dos 21 presentes aqui na sala tiverem alguma pergunta, eu convido para que possam ou abrir o microfone e fazer diretamente a pergunta aos autores do artigo, ou escreverem aqui no chat que eu posso ler, tá bom? Nesse contexto, eu tenho uma pergunta que vai muito no sentido, o Diego comentou, o professor Diego comentou no vídeo que os alunos ainda não estão completamente versados nas competências aí, tecnológicas, digitais, né? E eu queria, se você pudesse, Diego, o professor Diego, ou outro autor do artigo, comentar também sobre o papel aí de como que, mesmo no momento que são exigidas as competências tecnológicas, como que, nesse momento, a gente poderia, por exemplo, trabalhar as competências humanas? Porque eu sinto que os alunos, principalmente na minha sala, demandam o exercício dessas competências humanas, né? E que no mundo digital talvez a gente não consiga exercitá-las. E não sei se vocês conseguiriam fazer um paralelo em relação a esses dois tipos de competência. Olá, João, tudo bem? Olá, pessoal que se encontra aqui na sala. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Tá, ok. João, acho que são dois tipos de competências diferentes, né? Você está recortando aquelas chamadas competências socioemocionais, né? Que aí tem toda aquela questão do valor, da atitude, do encontrar o outro, de como eu estou em contato com o outro. E pelas tecnologias, esse contato ele é mais difícil, mas não quer dizer, por exemplo, que ele não exista. Por exemplo, quando a gente utiliza fóruns, né, os fóruns de discussão, lá é um espaço em que as competências socioemocionais elas são desenvolvidas. Por exemplo, ontem mesmo, que dia que foi? Segunda-feira, eu falei, a gente está o fórum aberto, mas aí vocês têm que saber trabalhar com a netiqueta. Aí eles, o que é netiqueta, Diego? Eu falei, você não pode sair xingando no fórum, né? Você pode concordar, você pode discordar, mas você tem que saber utilizar as palavras, você tem que saber ser assertivo, mas sem ofender o outro. Então, isso faz parte, João, das competências socioemocionais. E a gente só consegue desenvolver esse tipo de competência em trabalho em grupo. Não tem como desenvolver competência socioemocional, porque refere-se ao outro em um trabalho individual. Então, por exemplo, em atividades em grupo, fóruns, wikis, em que você coloca, por exemplo, eles para fazerem um trabalho em grupo, em que eles vão ter determinado tempo, ali já existe competência socioemocional, porque eles têm que se organizar, eles têm que criar alguma coisa. Eu concordo que pelas tecnologias é mais difícil, mas isso não quer dizer que é impossível, porque mesmo
mesmo remotamente, eu preciso agir com educação, eu preciso agir com ética, eu preciso agir com assertividade e em respeito aos outros. Agora eu perdi qual foi a sua primeira pergunta. Não, foi exatamente essa, né? As competências humanas, socioemocionais e comportamentais, elas simplesmente vão mudar a forma, né? Talvez o meio que eles exercitem essas competências, né? E não deixá-las. Sim, mesmo porque, João, a própria ideia de competência, né? Se a gente pega, por exemplo, como alguns autores, o Perrenot, ele fala que não é apenas conhecimento, também tem a ver com atitude. Então, eu posso, por exemplo, eu lembro muito de uma palestra que eu fui uma vez, não lembro em qual momento, mas falava o seguinte: olha, as pessoas têm muita competência técnica, as pessoas sabem fazer, mas as pessoas não sabem se interagir. Ou seja, pode ter uma competência técnica muito alta, né? Quer dizer que é a habilidade técnica, mas a noção de competência, ela envolve também atitude. Ou seja, não adianta ter muita técnica, mas nenhum valor ético, nenhuma atitude, empatia, todas essas habilidades socioemocionais. Então, aqui remotamente, ela vai existir. Eu só acredito, talvez, que de outra forma. É muito legal ver você falando esse conceito ampliado de competências. Eu já vou passar para a pergunta do professor Dutra, só fazer um último comentário, que em RH a gente fala muito de competências envolvendo não só as habilidades técnicas, mas o conhecimento, habilidades, atitudes, valores, emoções que as pessoas passam, né, na interação com outras, né? Daí é muito ligado talvez a McClelland ou Peter Senge, né, na transformação de empresas. Sim, sim. A pergunta do professor Dutra é bem complicada para a gente responder nesse espaço de tempo curto, porque como mensurar competências não técnicas? Não ouvi. Você gostaria que eu falasse em voz alta a pergunta dele? Para que todos eu li ali, depois eu volto para a primeira, que apareceu para mim a segunda. Como mensurar competências não técnicas, principalmente se eu estiver falando dessas competências socioemocionais. Primeiro, eu não falo de mensuração, porque eu estou falando de um valor. Então, não tem como falar se ele atingiu 70% ou ele atingiu 40%. Ou ele atingiu ou ele não atingiu. E aí, como eu consigo não mensurar isso? Porque não é uma escala, mas é como eu consigo observar se ele atingiu. Por meio, por exemplo, da própria forma que ele interage com o grupo. Igual você colocou ali, como avaliar o desenvolvimento? Eu vou perceber, por exemplo, em um fórum, ele está conversando com as outras pessoas? É uma conversa adequada? É uma conversa produtiva? Mas eu não consigo colocar numa escala, né? Olha, é 70% ou 80%. Não, ou é ou não é. Então, na realidade, como avalia o desenvolvimento? É no todo, é no global. E aí a nossa função como professor, ainda mais agora nesse ambiente remoto, é mais, talvez seja, não estou conseguindo pegar a palavra, é mais técnica ainda, porque eu tenho que acompanhar esse aluno de forma global. Eu tenho que estar acompanhando o aluno em toda a sua atividade, para ver se essas competências estão desenvolvidas. Um exemplo, talvez, clássico é assim: professor, o trabalho é em grupo, eu posso fazer individual? Não, você não pode fazer individual, trabalho é em grupo. Quer dizer, então, que você vai aprender, você vai entrar num grupo, você tem que saber ouvir da mesma forma como você tem que saber falar, e o grupo tem que entregar um trabalho. Talvez uma outra forma, ainda respondendo ao professor Dutra, seria no final dessa atividade, cada aluno escrever um relato, um pequeno diário de como foi realizar essa atividade. Porque aí ele vai colocar as suas dificuldades, as suas emoções, mas não tem como avaliar isso. Olha, sua emoção aqui foi negativa. Não, emoção não tem como eu avaliar. Então é muito mais acompanhar. Eu acho que eu trocaria ali o verbo. E observar mesmo se esse aluno, e dar esse feedback. Olha, você está participando? Não está participando? Está acontecendo algum problema ali seu com o grupo? Onde eu também, professor, posso mediar? Onde eu posso ajudar?
Então, acredito que não é uma avaliação, mas é um acompanhamento que, no final, aí sim, eu consigo chegar, eu consigo entender se aquele aluno atingiu o objetivo ou não. Então, é avaliar sim, mas não mensurar. Mensurar eu acho que é muito quantitativo e taxativo. Muito obrigado, Diego, pelas respostas. Mais alguém tem alguma pergunta? Temos aí 2 minutos antes do Tinha uma próximo outra pergunta, João. Posso voltar do professor Claro, Dutra? fica à vontade. Colocou assim: vocês coletaram algumas informações para avaliar se os resultados são afetados por alguma variável pessoal, estrutural? Não. Aí, respondendo isso, não temos. A gente não conseguiu quebrar essas variáveis para depois se aprofundar. Então, a gente não tem, por exemplo, a gente não conseguiu quebrar em variáveis para conseguir entender se existem diferenças entre elas. Diferenças existem, mas o estudo não aprofundou isso. Perfeito. Muito obrigado pelas respostas, Diego. Grato também pela participação dos demais presentes aqui na sala. Bem interessante o trabalho, né? Ele envolveu aí 272 respostas, então tem um potencial absurdo aí para poder aproveitar esse momento e tentar entender um pouco a perspectiva do aluno. E, inclusive, pegando esse gancho que o próprio professor Dutra falou, pegar agora esses dados e afunilar, talvez. Fazendo... Por quê? Porque um deu tal resultado e porque outro deu outro. Aí a gente consegue ir afunilando e entendendo cada vez mais as variáveis. Aí talvez partir para uma pesquisa qualitativa, no caso, né? Sim. Professor João, também sou coautora desse trabalho, né? E assim, o que nos chama a atenção e o que nos saltou muito aos olhos é olhar isso da perspectiva daqueles que serão professores no futuro. E aí, uma vez que eu estou falando de pessoas que vão ter que enfrentar, né, na sua profissão, um modo muito diferente de fazer do que o que era antes, né? Até porque a gente vem, claro, num crescente de uso da tecnologia dentro da educação, e agora, com toda essa situação, isso se impôs de uma maneira, né, absurda. Então, onde até nem se pensava o uso de tecnologia, hoje teve que se pensar. E aí nos chamou muita atenção de que maneira eles estão se apropriando disso, porque é um aprender indireto, né? Ainda que eu tenha ali na minha matriz curricular uma disciplina que fale sobre tecnologia na educação, mas se eu não vivencio tecnologia na educação, e esse olhar de que maneira eu vivencio tecnologia na educação para que eu me torne futuramente um professor capaz de utilizar essas ferramentas, né? Então, isso nos chamou muita atenção. Com relação à qualidade da conexão, professor Dutra, a instituição fez uma pesquisa geral, tá? E aí não deu para ter esse recorte específico do curso, mas a instituição fez essa pesquisa geral e encontrou índices bem altos, assim, de qualidade de conexão, que possibilitaram, né, que os alunos pudessem se utilizar da tecnologia e continuar acompanhando as aulas por meio dela. Foram muito poucos casos isolados mesmo de alunos com dificuldades de conexão e de acesso. Perfeito, muito obrigado pela contribuição, professora Patrícia Papa. Infelizmente, ainda bem, aproveitamos muito bem esse tempo de apresentação. No entanto, não temos tempo para continuar as discussões tão ricas. Porém, né, convido a todos aí a procurar um outro momento para entrar em contato, talvez por e-mail, com os autores, para que possamos continuar, né, essas discussões. Temos agora alguns minutos, 3 minutos, até a próxima apresentação. Então, convido a todos para ficar na apresentação aqui, a terceira apresentação, ou, caso tenham interesse em outras apresentações de outra sala, que utilizem esse tempo para mudar de sala, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos, dando sequência aqui às apresentações, os trabalhos. O próximo trabalho tem como autoras a Maria Eduarda, a Lana Beatriz, a Virna Maria e a Raquel Bezerra. E o tema do trabalho delas é a vivência de estudantes de medicina com plataforma de EAD
na pandemia, um relato de experiência. Iniciaremos agora a apresentação do vídeo. Plataforma de EAD na pandemia, um relato de experiência. Autores: Maria Eduarda Minervina Almeida, Lana Beatriz de Oliveira Viana, Virna Maria Lima Moraes de Carvalho, Raquel Bezerra de Sá de Souza Nogueira, todos da instituição Unifip. Apresentação: meu nome é Lana Beatriz de Oliveira Viana, minha graduação é estudante de medicina, faço parte da instituição Centro Universitário de Patos Unifip. Atualmente eu ocupo os cargos de presidente da Liga Acadêmica de Estudos em Pneumologia, LAEP Unifip, membro da diretoria da Liga Acadêmica de Semiologia, LACEN Unifip. Introdução. Objetivo do estudo. Este estudo teve por objetivo analisar as adaptações desenvolvidas no curso de medicina de uma faculdade particular no sertão da Paraíba, a partir da visão dos estudantes do ciclo básico do curso. Almejou-se destacar a percepção acerca dos impactos da educação à distância, EAD, na formação dos discentes, bem como avaliar os pontos positivos e negativos dessa nova modalidade de ensino. Mudanças impostas pela pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus foi decretada em março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e, devido às características patogênicas e epidemiológicas do vírus, medidas extremas foram tomadas em todo o mundo para barrar a infecção pelo Covid-19, como isolamento social e fechamento de fronteiras. As medidas de proteção incluíram o fechamento de escolas e universidades para evitar a propagação do vírus e a circulação de pessoas, evitando aglomerações. Aplicação de novas tecnologias para a continuação da educação. É notável que as novas tecnologias necessitaram ser aplicadas para que a educação pudesse ser contínua, buscando o desenvolvimento de novas aptidões nos estudantes brasileiros. Em obediência ao MEC, os docentes buscaram novas alternativas para continuar ministrando suas aulas e conduzindo suas simulações, usando plataformas de videoconferência online. No entanto, existem muitos problemas a serem enfrentados nesse novo formato. Primeiro, as palestras e simulações compunham apenas um componente do currículo básico existente, faltando a aplicação prática. Portanto, não há condições suficientes para satisfazer um estágio completo. Além disso, o corpo docente esteve se adaptando às suas próprias necessidades, profissionais e pessoais nesse clima de rápidas mudanças, limitando a sua capacidade de criar conteúdo educacional mais extenso. A pandemia do Covid-19, embora todos os danos advindos, pode ser o catalisador que impulsiona a educação médica clínica para estudantes de medicina, residentes e profissionais que praticam a inovação e a utilização do aprendizado online. Contexto e realidade investigada. Propósito pedagógico da graduação em medicina. O projeto pedagógico do curso de medicina objetiva formar profissionais comprometidos com as necessidades de saúde das pessoas, integrando ensino-aprendizagem, pesquisa e assistência, buscando ser referência internacional por meio de métodos ativos de ensino e aprendizagem, abrangendo a pesquisa e a assistência à saúde, cujo comprometimento é com a integralidade, humanização dos processos de trabalho, satisfação e valorização dos colaboradores, responsabilidade socioambiental nas ações, compromisso ético, gestão participativa, transparência nas ações e resultados e, ainda, com a excelência no trabalho em equipe. Diretrizes nacionais curriculares. O Ministério da Educação cita em suas diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em medicina como parte do corpo de competências e habilidades que, necessariamente, devem ser desenvolvidas atividades práticas em diferentes cenários de ensino-aprendizagem, que permitam aos estudantes conhecer e vivenciar diferentes ambientes e contextos da organização prática e realista de uma equipe multiprofissional. Experiência com a educação à distância, EAD. Tal experiência, dentro das graduações, promove a transformação da educação em paralelo com as mudanças na sociedade atual, advindas do processo de globalização e introdução da tecnologia no cotidiano dos estudantes. O EAD surge para revolucionar o processo de ensino-aprendizagem, sendo um tema bastante discutido no âmbito acadêmico, já que é necessário desenvolver e avaliar propostas pedagógicas que utilizem as potencialidades das tecnologias para a construção coletiva do conhecimento. Espera-se que as instituições que propõem a graduação na modalidade EAD respeitem as legislações regulamentadoras e desenvolvam as simulações práticas necessárias para o desenvolvimento das habilidades do curso de medicina,
em consonância com as diretrizes nacionais curriculares. Diagnóstico da situação-problema. Plataforma online de educação à distância, EAD. A coordenação pedagógica do curso articulou-se e, dentro do previsto pela portaria regulamentadora, utilizou a plataforma online para disponibilizar as aulas, os materiais e os fóruns de debate correspondentes às disciplinas em que o aluno estava matriculado. O acesso na plataforma EAD foi mediado pela internet no site da instituição, via Moodle, em um ambiente virtual de aprendizagem, o que também poderia ser feito por meio do aplicativo, utilizando o dispositivo de preferência do aluno, como tablet, notebook e até mesmo aparelho celular. Realização das aulas e de outras atividades. As aulas eram gravadas pelos professores e os links disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagens às segundas-feiras, junto com os fóruns de debate, as sequências didáticas escritas das abordagens educacionais da semana, textos base como resumos em PDF, artigos e referências de livros sobre a temática e as questões exercitando sobre o tema. Os alunos tinham o restante da semana para assistir às aulas, acompanhar a sequência didática, fazer o download do material de ensino semanal, realizar os fóruns e o exercitando de cada disciplina. Avaliação teórica e avaliação prática. A realização das atividades garantia a nota do aluno na avaliação certificativa cognitiva parcial, que valia 40% da nota teórica. Os fóruns consistiam em casos clínicos ou artigos sobre os quais os alunos tinham que abordar, com suas palavras, o objetivo de aprendizado da semana. Já o exercitando consistia em questões objetivas, também sobre o conteúdo abordado pela disciplina. Outro método de avaliação consistia na avaliação certificativa cognitiva final, com peso de 60% na nota teórica, que era uma prova feita ao final de cada unidade com uma média de 10 questões feita na plataforma do Ava Question. Cada questão tinha um tempo médio de 3 minutos para ser feita e, após o aluno passar para a questão seguinte, ele não poderia retornar à questão anterior. A nota era disponibilizada 10 minutos após a prova. A avaliação prática foi inviabilizada pelo método de EAD, o que foi um dos motivos de dificuldade no aprendizado para os alunos, já que, em muitas disciplinas, a prática complementa a teoria, solidificando o aprendizado. Por exemplo, a disciplina de semiologia, vista pelos alunos do 4º período, com ênfase na modalidade prática, foi, até o momento, vista apenas em aulas teóricas, sendo que esta envolve a prática essencial para a realização de partes importantes do diagnóstico clínico, como a anamnese e o exame físico. No entanto, foi esquematizado a reposição de tais práticas para o semestre seguinte, com calendário de reposição a ser passado para todos os alunos que participaram do EAD. Análise da situação-problema e propostas de inovação, intervenção, recomendação. Resultados obtidos por meio de um formulário online. Os resultados foram obtidos a partir da avaliação da percepção de alunos por meio de um formulário do Google Forms de perguntas e respostas, compartilhado com os mesmos. As perguntas abordadas foram as seguintes: você encontrou dificuldade em estudar em casa pela plataforma de EAD? Você acredita que o uso da plataforma online oportunizou uma nova forma de aprendizagem? Você concorda que há desigualdade de acesso à internet? Você concorda que alguns estudantes tiveram dificuldades em entregar as atividades propostas no tempo certo devido à instabilidade da internet? Você acredita que sua saúde mental foi afetada com a vivência do ensino à distância? Você sentiu segurança na preparação dos professores diante dessa nova modalidade de ensino? E, com base nas respostas obtidas, a situação-problema foi analisada. Adaptação dos alunos ao EAD. Os alunos vivenciaram esse momento de formas diferentes. Para todos foi um momento incerto de inseguranças, de novas experiências e aprendizados. Alguns alunos conseguiram se adaptar facilmente devido às aptidões pessoais, à estrutura familiar e ao contexto sociocultural. Em compensação, outros tiveram mais dificuldades, justamente devido a esses mesmos fatores. A nova rotina em casa foi um dos desafios dessa situação, já que muitos estudantes da instituição moravam em outros estados e, diante dessa nova realidade, tiveram que retornar à casa dos pais, onde não tinham um ambiente favorável para estudar. Tinham que resolver problemas familiares no dia a dia, além da falta de estímulo com a educação à distância. Benefícios e desafios vivenciados. Os benefícios trazidos para os estudantes durante o período de afastamento geográfico utilizando a plataforma online foram a interação oportunizada por essa modalidade de aprendizagem, que proporciona aos estudantes o desenvolvimento de habilidades interpessoais de se relacionar, a quebra de
da hierarquização da sala de aula presencial, em que apenas o professor tem voz, uma vez que, na educação remota, um aluno ganha autonomia sobre seu horário de estudo e sua rotina, para além das paredes físicas da instituição. Ademais, a educação à distância permite que a informação e o conhecimento sejam difundidos e explanados em consonância com a realidade vivenciada no mundo. A desigualdade de acesso à internet entre os alunos foi um fator complicador da situação problema. No Brasil, apenas 41% dos estudantes da graduação têm acesso frequente à internet de qualidade, um dado perceptível durante essa experiência de AD em tempos de pandemia. Assim, o EAD demonstrou e reafirmou as desigualdades socioeconômicas existentes no país. Dessa forma, muitos estudantes tiveram dificuldades em respeitar os prazos das atividades propostas e outros chegaram a não ter acesso a essas atividades, o que acarretou um declínio do coeficiente de rendimento estudantil, CRE, desses alunos. Outra realidade a ser discutida e enfrentada é a saúde mental dos estudantes, principalmente da área da saúde, a qual foi bastante afetada com a educação à distância. Os alunos da graduação de medicina, por exemplo, já sofriam com a sobrecarga de estudos da faculdade. E, diante da nova realidade incerta mundial, sobre quais seriam os protocolos a serem adotados pelas faculdades e pelos profissionais de saúde, professores e futuros colegas de trabalho, os índices de ansiedade, depressão e estresse aumentaram, trazendo prejuízos para a saúde mental dos estudantes, o que pode ser comprovado a partir de dados que revelam o aumento de 18% desses índices. A preparação dos professores também foi um dos desafios enfrentados na educação à distância, pois essa realidade foi uma novidade para eles tanto quanto para os alunos, exigindo uma rápida adaptação ao EAD. Assim, professores da instituição tiveram que se adaptar à modalidade de ensino online, programar como seriam feitas as atividades e avaliações e conciliar o trabalho com a realidade domiciliar. Segundo dados analisados, 8 em cada 10 professores não se sentem preparados para o EAD. Além disso, a realidade dos médicos, que são também professores, exigiu sua rápida adaptação ao novo contexto da área da saúde e do ensino. Bom, muito obrigado. Conclusões e contribuição tecnológica social. A educação à distância possibilita as formas de ensino e aprendizagem, rompendo as barreiras geográficas e culturais. Porém, não pode ser usada sem regras de conduta. Por isso, existem legislações brasileiras específicas para esses programas de EAD, que não se restringem a apenas alunos e professores terem acesso a uma plataforma online. O conteúdo a ser ministrado exige dos educadores reflexões amplas e integradas sobre a didática aplicada e o uso de tecnologias como potencialidades para a construção do conhecimento. A experiência do EAD na graduação em medicina foi satisfatória. Alcançou o objetivo almejado pela coordenação pedagógica de continuar e oportunizar a aprendizagem, mesmo em tempos de pandemia. Os percalços enfrentados fazem parte dessa modalidade de ensino, cujo objetivo é justamente adequar a forma de educar de acordo com as necessidades e transformações da sociedade. A instituição a qual esse estudo faz referência conseguiu avançar e melhorar, ao longo dos meses, a vivência dos estudantes com a plataforma de EAD, uma vez que esteve em consonância com as necessidades dos estudantes, com suas condições materiais e com as mudanças sociais existentes. Essas são nossas referências bibliográficas. Obrigada pela atenção. Bom, muito obrigado pela apresentação do vídeo. Eu abro agora para os presentes aqui na sala. Direcione essas perguntas aqui para as autoras. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Você? Tudo jóia. Vocês duas são as autoras, né? Sim, tem a PC, só que infelizmente ela não pôde estar presente, porque ela está doente e não está aqui hoje. Excelente. Parabéns pelo trabalho. O Diego está falando aqui, o professor Diego Leon. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para fazer, para iniciar, né, essa série de perguntas aqui. Mas antes eu vou ler a pergunta do professor José Dutra. Ele diz aqui que concluiu-se que a experiência da educação à distância na graduação em medicina foi satisfatória. O que significa satisfatória? Aprendeu mais ou teve nota maior? Ou é a mesma coisa? Não, a gente, inclusive, estava comentando isso ontem.
que, como eu estava falando para a Lana, que a gente estava discutindo sobre esse trabalho, é que, tipo assim, a gente sabe que aluno sempre encontra um meio de filar, de burlar. E, tipo, com o EAD, acabou que isso facilitou. Tudo bem, a gente concorda, facilitou. Mas o que eu acho que levou, assim, os alunos não se sentiam preparados. O nosso caso, pelo menos, a gente tinha aula numa plataforma. A gente podia assistir a aula às 6 da manhã, 2 da manhã, a hora que quisesse. Então, tipo, não tinha aquele contato professor, tipo, ele está dando a aula e a gente fazia, professor, eu tenho uma dúvida. Não tinha isso. A gente podia mandar uma mensagem pelo chat, pelo WhatsApp, mas eu, particularmente, não acho a mesma coisa. E eu acho que isso acabou levando os alunos a recorrerem a esses métodos. Tinha a facilidade e tinha a dificuldade. E acabou causando isso. Nota é diferente de aprendizado. As notas realmente foram bem mais altas, mas eu acredito que o aprendizado não foi. Acho que foi muito baixo. Mas, assim, a experiência na educação à distância da graduação em medicina foi satisfatória. Assim, foi satisfatória, nós vivenciamos o EAD, eles conseguiram, né, que a gente cumprisse a maior parte do semestre, mas a gente teve alguns problemas, como o problema do ensino da prática e também essa questão que Birno falou, que com a nova modalidade da avaliação online, isso permitiu, né, que muitos alunos, não só da nossa instituição, se utilizassem, assim, até mesmo de busca na internet, de outros meios, assim, de busca em material de estudo para fazer as provas. Então, as notas aumentaram, mas isso não quer dizer que, assim, o aprendizado aumentou. Eu acho que até muitos alunos se confiaram nisso e pode isso ter causado um déficit no aprendizado. Mas a instituição conseguiu cumprir, a gente não perdeu o semestre, está faltando a questão prática, mas por isso nós falamos isso, satisfatório. Foi possível realizar o EAD e nós cumprimos o nosso período, né? A maior parte dele. Perfeito. A minha outra pergunta vai no sentido de capacitação. Queria saber se teve algum tipo de capacitação institucional para os docentes, para que eles conseguissem utilizar essas ferramentas, e como que essa capacitação foi ofertada? A capacitação dos alunos não ocorreu, mas a dos professores ocorreu. Eles, a partir do RH da faculdade, que é os recursos humanos, eles compraram algumas ferramentas como o Google Meet, o Zoom e a plataforma utilizada pela faculdade, que eles utilizaram o Moodle. E, assim, uma professora, ela ofertou, né, a capacitação, ensinando como utilizar essas ferramentas virtuais e também ensinando, tirando as dúvidas. E, assim, os professores que não conseguiam acessar ou não conseguiam aprender, eles iam um técnico na casa deles ensinar, e foi isso, assim, eles tiveram um curso de capacitação focado na utilização dessas ferramentas para aprender a gravar videoconferência, a gravar os vídeos das aulas e a disponibilizar o material na plataforma da nossa instituição. Perfeito. Nesse sentido, eu acho que quando eu penso em curso de medicina ou cursos na área de saúde, é inevitável que a gente pense aí na questão da prática, né? E, como vocês bem falaram, foi um desafio, né? Porque a prática realmente talvez não tenha acontecido nesse período, como vocês disseram. Como que vocês pretendem lidar nos próximos semestres, com esse semestre em que não teve a prática no ensino? Eu queria falar, né, porque o nosso semestre, em especial, foi bastante prejudicado, porque nós, no semestre passado, nós só fizemos o P4, né, o quarto semestre. E esse semestre é o último do ciclo básico do curso da Faculdade de Medicina. E, então, nesse semestre, nós íamos ver toda a semiologia. E na semiologia, nós íamos aprender as habilidades médicas necessárias, né, para realizar a anamnese, realizar o exame físico dos pacientes, de todos os sistemas, respiratório, abdominal. E como a gente não viu a prática, nós não aprendemos, né, como realmente fazer.
nós não treinamos no laboratório de habilidades, nós não treinamos nas unidades básicas de saúde, e então isso gerou um déficit, né, assim, gerou insatisfação nos alunos, os alunos ficaram, assim, muito desmotivados e inseguros, né, para o próximo semestre, porque, assim, a partir do 5º semestre, que é esse, né, nós iríamos iniciar a clínica, então, do P5 em diante, iniciar a clínica, inicia os ambulatórios. Aí os alunos não se sentem preparados. Muitos alunos da nossa turma dizem, eu não estou preparado para enfrentar o ambulatório. Eu não estou preparado para fazer um exame físico no paciente. E isso gerou até insatisfação, né? E realmente os alunos nem iam se motivar para estudar mesmo, porque só vimos a teoria, né? A prática não foi associada. E é muito associado essa questão da semiologia, que é muito treino, ausculta, treinar o exame físico, é tudo. E a gente não estava tendo isso, estava tendo só a parte da teoria, e isso gerou insegurança muito grande para os alunos, né? E agora que a gente está entrando nas clínicas, isso gerou, tipo, aquele impacto, aquilo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer esse período com esse déficit que eu acabei tendo? Perfeito. Muito obrigado pela colaboração, por responder as perguntas. Gostaria de perguntar se a sala tem mais alguma pergunta a ser direcionada para as autoras. Eu acredito que não. Então, gostaria de agradecer a apresentação de vocês, por todo o conhecimento aqui disseminado, que com certeza foi muito bacana esse momento, tá bom? Bom, convido a todos aqui a uma pausa. Retornaremos aí às 3h30 para a próxima apresentação. Obrigada. Nós que agradecemos. Prezados participantes dessa sala, sejam bem-vindos aos que estavam em outras salas. Agora são 15h29, daremos início à apresentação com o tema Liderança Espiritual e Transformacional no Trabalho Remoto, feita pelo Fernando Thiago. Professor Dutra, quando o senhor quiser, podemos começar. Liderança Espiritual e Transformacional no Trabalho Remoto. Relato da experiência na gestão de curso de graduação presencial. Sou Fernando Thiago, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou professor do curso de administração do campus do Pantanal da UFMS. A estrutura da apresentação tratará de teorias da liderança transformacional espiritual, os resultados coletados e as considerações finais. A primeira das teorias utilizadas foi da liderança transformacional, desenvolvida inicialmente por James Burns e ampliada por Bernard Bass, isso na década de 70. Nesta, o líder colabora com os liderados para identificar suas necessidades, tanto dos colaboradores como dos clientes, e aí, portanto, promover a mudança necessária. Orienta esta mudança focando no bem para a organização. Além disso, enfatiza o senso de missão, influenciando os colaboradores e demais participantes com ética e moral. Esse tipo de liderança também incentiva inovações. Tudo isso por meio de uma gestão participativa. Além disso, compreende também os pontos fortes e fracos dos seguidores e alinha suas atribuições. Outro aspecto da teoria da liderança transformacional é o comportamento contrário. Isso é o aspecto do líder que utiliza o comportamento transacional. Esse comportamento, a liderança, ele tem aspectos mais gerenciais, por meio de recompensas e punições. Neste aspecto, o líder, ele estabelece as metas e recompensa os seus colaboradores pelo desempenho de acordo com o atendimento ou não das metas. Procura desvios de regras e padrões e toma ações corretivas. Veja
que a relação entre líder e liderado, neste caso, é por meio de transações. Na liderança transformacional, o líder, dentro de um processo empático, consegue entender bem o liderado e, a partir disso, verificar problemas que precisam ser corrigidos e oportunidades que podem ser aproveitadas para o bem da organização. A outra corrente teórica utilizada, a liderança espiritual, nesta, o líder entra em contato com seus valores essenciais e comunica aos seus seguidores. Ele promove uma missão da organização que vai além dos objetivos internos e necessidades internas da organização e dos seus liderados. Ele atende com ética e moral os interesses da comunidade e demais interessados e afetados. Veja que, nesse ponto, observamos aspectos importantes incorporados das teorias dos stakeholders, como também de governança corporativa. Todo esse estilo de liderança acaba promovendo internamente um sentido de missão aos liderados e todas as pessoas que fazem parte, que vai além da sustentabilidade da organização. Permite que as pessoas se sintam parte de algo maior, gerando maior comprometimento, engajamento, senso de comunidade, pertencimento. O próximo ponto de análise é verificar como os aspectos de liderança foram trabalhados por meio das TICs. O primeiro ponto é a empatia. Ambas as teorias de liderança transformacional e espiritual utilizam esse aspecto de forma intensiva. Ou seja, o líder ele precisa se colocar no lugar do liderado para maximizar a forma como ele pode conhecer o seu liderado e saber suas necessidades e contribuições. Nesse ponto, as ações realizadas foram a disponibilidade intensiva de tempo para conversas e atendimentos. Ou seja, o coordenador do curso, assim que enviado uma mensagem ou uma ligação, e-mail, ele precisa estar disponível. Se não nas horas marcadas, o tempo máximo possível. Eles têm que estar presentes. O que faz a diferença na eficiência do trabalho remoto é a redução da distância. E essa redução da distância, ela se dá na medida da sua disponibilidade para contato. Então, as ferramentas utilizadas para isso foram o WhatsApp, o Messenger do Facebook, e-mails, webconference da RPN, da CAPES. Então, quando contactado, o líder ele procurou entrar em contato com seu liderado e, pelas conversas, pelas trocas de informações e mensagens, estabelecer esta empatia. Se colocando no lugar do liderado, imaginando como se fosse ele e os problemas que eles estão enfrentando. E, nesse sentido, conseguir ajudar a resolver o problema ou, de repente, aproveitar alguma oportunidade. Outro ponto, atendimento das necessidades do liderado. Isso por meio da empatia também é importante. Você se coloca no lugar do outro. Então, é um processo também desenvolvido por meio das trocas de informações, de mensagem, de conversa, e aí as ferramentas são as mesmas da anterior. A segurança e confiança. Um aspecto em que o liderado ele sente confiança e segurança no seu líder, e o líder, sabendo dos objetivos da empresa, da organização, transmite com confiança aonde queremos chegar, o que devemos fazer, quais são os aspectos mais importantes para a organização, e com isso, efetivando isso num processo de legitimação, ele transmite isso para o liderado. E esse aspecto
também é trabalhado pelas mensagens, conversas, mas também quando o líder, em uma reunião, por exemplo, delibera com seus liderados a realização de uma determinada ação, essa ação ela é efetivada por meio de publicações, ou de documentos, ou de alguma ação, ou de um evento, ou seja, de alguma atividade ela deverá ser registrada, visto ser uma instituição pública, e os atos devem ser publicizados. Então, para isso, as ferramentas utilizadas foram o Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, o Sistema de Gestão Acadêmica, Facebook e e-mails. Ou seja, aquilo que foi combinado, baseado na missão da organização, nos objetivos do seu planejamento, ela é publicizada, ou seja, ela é confirmada para o público externo, confirmada para o público interno. Nesse aspecto, o líder sente mais segurança e confiança no liderado. Outro aspecto importante das teorias da liderança é o sentido de pertencimento. Esse aspecto ele é muito mais presente na teoria da liderança espiritual. Vejam que o líder ele vai além dos objetivos internos da organização. Ele promove o bem-estar também da comunidade envolvida e dos demais stakeholders. Nesse aspecto, ele enfatiza o quanto a organização contribui não só para o seu público interno, ou seja, para os seus acionistas, para os seus colaboradores, mas também para a comunidade que está envolvida. As ações de comunicação desses aspectos, o quanto a organização contribui para a sociedade, para a comunidade, para toda a sua rede, faz com que o liderado se sinta pertencido àquela situação que quase se parece com a missão de vida. Isso ele se sente mais acolhido, mais engajado, porque ele sabe que o trabalho dele, independente do nível do trabalho, vai contribuir para a melhoria daquela comunidade. E vejam como o papel da universidade se casa muito bem com esse aspecto, especialmente a universidade pública, que ela deve promover o bem da ciência, deve desenvolver a ciência, formar pessoas mais habilitadas, mais capacitadas e, com isso, desenvolver a sociedade. Neste ponto, as TICs, neste momento de isolamento social, contribuem bastante para que nós, líderes, comunicamos aos liderados os objetivos e metas da organização, as ações que a universidade tem realizado para melhoria da sociedade, atendimentos sociais, e uma questão muito importante que ajuda muito nesse aspecto é a divulgação das conquistas que a organização realizou. Esse orgulho de fazer parte de uma organização vitoriosa, que contribui para a sociedade. Isto, os liderados se sentem mais pertencidos e a partir do momento que eles conseguem se sensibilizar desse aspecto, eles tendem a estar mais comprometidos e mais engajados. Outro ponto é a comunicação dos objetivos da organização. Assim como no aspecto anterior, essa comunicação ela deve ser constante junto aos liderados. E um ponto muito importante nesse aspecto, que depois a gente pode até falar mais, é que o planejamento, quando feito junto com os liderados, lembre que os liderados que geralmente estão na linha de frente. Quando o planejamento é feito junto com os liderados, o engajamento tende a ser maior.
porque nesse planejamento que desenvolvemos os objetivos da organização e as metas a serem atingidas. Então, se eles participaram do planejamento, estabeleceram as metas junto com os líderes, e os líderes, vez em outra, os relembram desses objetivos e metas, tende a gerar maior engajamento. E aí, uma TIC aí utilizada para atender esse ponto foi o Messenger do Facebook. Comunicação da contribuição à sociedade. Isso, voltando um pouco lá no ponto do sentido do pertencimento, foi realizado aí por Facebook, website institucional. Quer dizer, os liderados e toda a comunidade têm acesso às informações aí sobre as contribuições da universidade para a sociedade. Em termos de considerações finais, o primeiro ponto a ser destacado são os tipos de liderança aqui utilizadas e as organizações públicas. Veja que esses tipos de liderança são extremamente importantes no desenvolvimento das atividades de organizações públicas. E aqui o nosso objeto de pesquisa, uma universidade pública, se encaixa perfeitamente, visto que essas teorias preconizam não só o bem-estar interno da organização, como o alinhamento dos objetivos das organizações aos objetivos da comunidade. Neste ponto, as organizações públicas têm como meta, missão, atender às necessidades da sociedade e desenvolver a sociedade. Por isso, esses aspectos da liderança são perfeitamente adequados às organizações públicas. As tecnologias de informação e comunicação, aqui observado, se mostram alternativas seguras mediante a pandemia da Covid-19. Veja que esse trabalho remoto realizado evita a aglomeração de pessoas. Neste ponto, evitando essa aglomeração, ela diminui a proliferação do vírus na sociedade. E, por fim, embora tenha suas limitações, isso frente ao trabalho presencial, foi possível expressar aspectos de liderança transformacional e espiritual por meio das TICs aqui observadas. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e deixo o meu contato. Obrigado. Muito bom, obrigado pela apresentação. Eu convido a todos agora da sala, caso alguém tenha interesse em fazer alguma pergunta. Eu elenquei algumas perguntas aqui para fazer também. Bom, Fernando Thiago, né, Fernando? Oi, professor. Fernando, eu também sou pesquisador de liderança e eu estudo liderança sustentável e eu gosto dessa perspectiva de liderança transformacional, liderança do Bess, a Volio, do Riggs e a espiritual do Fry. Eu acho que são perspectivas muito bacanas, só que eu tenho algumas dúvidas em relação ao trabalho, porque é um vespeiro quando a gente pensa em liderança, porque talvez seja um dos assuntos que mais que tenham publicações, mas ao mesmo tempo um dos que são mais incompreendidos, né? E nesse contexto, eu queria fazer uma pergunta no sentido de por que vocês consideram que trabalhar com liderança espiritual e transformacional seria mais importante ou melhor numa fase de pandemia, dado o contexto, do que, por exemplo, uma liderança situacional, contingencial, até mesmo transacional, que poderia, por exemplo, justificar o contexto de universidade pública. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação. Obrigado, professor João Henrique e demais presentes. Muito bacana o evento, estou bem feliz mesmo. A gente fica meio receoso, assim, né? A pandemia transformou tanta coisa e estamos agora fazendo evento online e está dando muito certo. Participei das palestras aí, estão sendo muito legais e parabéns mesmo pela organização. Professor, realmente assim, é tão difícil a gente definir assim,
qual que é a melhor teoria, né? Eu, sinceramente, acho que não tem mesmo uma melhor ou outra. Minha experiência, assim, com essas teorias todas, eu sempre gostei muito de motivação, trabalhei isso na graduação, depois fiz uma pós, e depois no doutorado acabei aprofundando um pouco, né? E eu tomei conhecimento da teoria da liderança espiritual justamente num artigo do Fry, né? Uhum. E aí me identifiquei, logicamente, né? E aí, como todo bom profissional da área aí de RH, e a gente tenta se moldar o comportamento, né? Tendo atitudes até que a gente consegue ir alinhando, né? O comportamento adequado. E outra coisa também, assim, que me impulsionou bastante, foi assim, que você pega, por exemplo, as nossas colegas aí da área de medicina, né? Elas, para definir um remédio para um paciente, elas vão na literatura, nas pesquisas, e eu vejo, assim, muitos colegas nossos profissionais da administração que não aproveitam dessas fontes riquíssimas, né? Então, eu fico muito, isso me incomoda bastante, e aí eu tento, ao máximo, assim, incorporar isso nas minhas práticas, né? Toda decisão, qualquer problema que eu tento enfrentar, eu vou lá e dou uma pesquisadinha lá nas bases, lá, ver o que o pessoal tem desenvolvido aí e os que tem dado mais resultados, né? Uhum. Então, essa é a minha história, tanto com a teoria da liderança espiritual como da transformacional, foi justamente porque elas dão um retorno bacana, especialmente nas organizações públicas, que precisam cada vez mais de servidores que se jogam no trabalho e tentam fazer a diferença mesmo e devolvem para a comunidade. E aí entrou outra questão também interessante, porque, na verdade, quando eu recebi o e-mail do evento, eu fiquei bem interessado, assim, falei, cara, eu tenho que assistir, isso vai mudar bastante, vai me incomodar bastante, como tem incomodado, assim, no sentido de a gente querer melhorar daqui para frente, né? E aí a ideia era fazer um relato de prática, mas aí eu acabei escrevendo demais e acabou virando um artigo por questão de espaço mesmo, né? Então a história do trabalho é essa aí. E por isso a escolha das teorias, não que elas sejam as melhores, mas eu acredito que para cada solução, algumas teorias vão se encaixar melhor que outras, né? E no meu caso, a gente tem tido assim um resultado bacana, e principalmente agora nessas dificuldades com a pandemia, né? A gente tem visto aí muita evasão no ensino presencial, e o nosso ainda deu uma segurada. A gente calcula que em torno um pouquinho mais de 20% aí dos alunos não se matricularam, né? E tem cursos que é 70%, 50%. Não que isso seja um resultado, né, do trabalho, mas pode ser tem outros fatores sociais que podem implicar nisso também. Enfim, estou falando demais, né? Por favor. Não, mas eu concordo com você. Antes de abordar a pergunta da professora Patrícia Papa, só respondendo e dialogando contigo, eu vejo dois potenciais no seu trabalho, tá? Um deles é talvez você usar a teoria de liderança transformacional ou a teoria de liderança espiritual do Fry como uma pesquisação. Ou seja, você usa como uma pesquisação e depois você vê o resultado disso. Isso seria um ponto, né? Outro ponto é fazer um trabalho de campo e entender como que essa liderança está acontecendo, por meio de entrevistar tanto os líderes quanto os liderados, essa díade, né, que a gente chama, e daí, por meio disso, você vai tentar alocar o que está acontecendo de acordo com as teorias existentes. Eu acho que vai valorizar o trabalho e, inclusive, pode se encaixar aí em um contexto aí de jornal de liderança ou até mesmo aí de um congresso de liderança. Mas é muito bom a sua perspectiva. Queria colocar aqui a pergunta da Patrícia Papa também. Como conseguiram mensurar se o uso das TICs destacadas atingiram os objetivos propostos? Obrigado, professora Patrícia. Foi bem observado mesmo. Para mensurar isso, não tem como, porque foi uma experiência de poucos meses, e eu acredito que tem dado resultado pela intensidade das comunicações. Eu acho que, igual eu comentei na apresentação, isso já com outros trabalhos, já em EAD, e pela experiência também já em EAD que eu tive, a gente percebe que o engajamento das pessoas à distância é você reduzindo a distância. Então, quanto mais você provoca os seus colegas, liderados, principalmente os alunos, mais você diminui essa distância
e a gente vê que eles se engajam mais, eles tentam, de alguma forma, dentro das limitações deles, resolver algum problema que ele tem passado, de repente algum conteúdo que ficou, problema com outros colegas professores. Acontece, né? Ainda mais nesse momento agora, foi difícil para todo mundo, né? E até parabenizo meus colegas por isso, porque são guerreiros, né? Guerreiros em se transformar. A UFMS, por exemplo, ela não parou um dia durante a pandemia, né? O governo decretou a quarentena, no outro dia estava tudo EAD e as pessoas tinham que trabalhar de acordo com o que conseguiu trabalhar, e a gente foi levando, né? Então, assim, foi muito intenso, e o papel, dentro dessa perspectiva transformacional, ela exige que o líder se entregue, dê o exemplo, né? Se coloque no lugar do outro, e eu, na medida do possível, tenho tentado fazer isso, porque também a gente tem as limitações, né? Mas aí, nesse aspecto da liderança espiritual, é tão interessante, porque na hora que você mostra, principalmente para os colegas professores, para as lideranças das turmas, né, que a gente está num momento difícil, né, que a gente tem a responsabilidade de dar o exemplo, para um exemplo bom, não só para a cidade, mas para o país, de como a gente pode passar por isso de uma forma menos prejudicial, a gente tende a engajar mais, né? E dentro do nosso contexto, as pessoas têm respondido muito bem, assim. Tem sido assim, uma experiência muito bacana. Nós não paramos, nenhuma disciplina foi interrompida. Claro, tivemos que fazer algumas reofertas agora de forma mais condensada em julho, e aí os alunos toparam esse desafio também, né, conversando e vendo a importância de não parar e tentar adaptar. Esse semestre, por exemplo, por conta da gente não ter parado e por conta de toda essa dinâmica, ficou um pouco mais tranquilo. Então, para esse semestre agora, parece que os alunos já estão mais adaptados, os professores um pouco menos com dificuldades, né? Mas, enfim, é claro que tem ainda um desafio gigante aí, né? Provavelmente teremos esse semestre inteiro, assim, EAD mesmo, e a gente não tem a perspectiva, né, de quando a gente volta ao normal e se volta, né? Tem toda essa discussão também. Eu acho que, professor, nesse sentido, o seu trabalho poderia ir numa situação de pesquisação mesmo, tá? Em que você insere aí a liderança situacional, a espiritual ou a transformacional, e daí você tem como pesquisar e talvez fazer um levantamento ou uma conversa com os liderados antes e depois, né? E ver qual foi o resultado disso. Daí você consegue, inclusive, comparar dois momentos no tempo. Né? Inclusive, daí, por que eu estou falando isso? Porque tem poucos relatos sobre experiência, liderança espiritual e transformacional. Né? Geralmente, isso daí acontece dentro do ambiente organizacional e a variável que estão medindo é resultado organizacional. Será que liderança espiritual impacta na motivação dos funcionários e nos resultados financeiros? Será que a transformacional está trazendo mais eficiência? Agora, será que liderança transformacional e espiritual está conduzindo de uma maneira mais branda, de maneira a reduzir o estresse entre o líder e o liderado e fazendo com que todo mundo se adapte de uma maneira melhor? Talvez seja uma perspectiva diferente que seja interessante abordar por meio aí da pesquisação ou outro tipo de pesquisa que tenha com base aí analisar essa mudança e comparar dois momentos de tempo. Sim, professor, realmente é muito interessante a sugestão, né? A gente acolhe. O que eu acho assim que não deu para fazer nesse momento, primeiro, os resultados no caso, por exemplo, eu sou o coordenador do curso de administração. Então, agora, no final de junho, que a gente começa a coletar os dados, né, dos resultados. Aí você tem evasão, você tem o aproveitamento dos alunos, né? Então, todos esses dados, eles podem dar uma ideia de como a gestão em si, né, trabalhou, vamos dizer. Só que eu não mapeei o estilo de liderança dos outros colegas, então, para comparar curso com curso. Ou então, por exemplo, de outros colegas do curso de administração, mas de outros cursos de administração. Mas é claro que isso dá para fazer agora, né? A gente vai ter mais um semestre ainda. E também o que dá para comparar é antes e depois da pandemia. Isso já tem os dados, porque eu já estou 1 ano e meio na coordenação do curso e tento trabalhar essas questões aí de liderança, né?
Enfim, tem muita coisa para fazer e as ideias foram ótimas, né? Obrigado aí. Imagina, dá vontade de ficar falando sobre liderança até o final do dia aqui, mas eu agradeço. É uma delícia, né? Professor Fernando Thiago, agradeço também a participação de todos os coautores aqui, dos membros dessa sala. Essa foi a última apresentação, temos alguns minutos. Essa foi a última apresentação desta sala, porém, eu acredito que em outras salas aí tenham apresentações até às 4h30 da tarde. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos aqui, foram discussões riquíssimas e, com certeza, nos desenvolvemos e saímos pessoas melhores aqui no final do dia, tá bom? É isso. Vou aguardar aqui até o último participante da sala, caso alguém tenha dúvidas também, eu fico à disposição. Muito obrigado. E qualquer coisa, estou à disposição aí também, viu? Perfeito, obrigado. A gente pode marcar um cafezinho depois aí, mesmo que seja virtual. Perfeito, obrigado. Obrigado pela participação, professor Dutra, também.